Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro interessado em um lateral esquerdo assim do futebol europeu, que já teve passagens para os outros times do futebol europeu e brasileiro, né, no caso, que na minha opinião pode ser uma boa alternativa para essa posição que a Raposa possivelmente não vai ter aí, né, no caso o Matheus Bidu para a próxima temporada. Além disso, o que o técnico Paulo Pezzolano disse depois da vitória contra o Novo Horizontino, um pouco aí sobre, no caso, os testes que ele fez com os jogadores, os atletas da base, sobre o Gabriel Mesquita, e para terminar aqui com vocês também essa parceria entre Cruzeiro e PSV lá da Holanda, como que vai funcionar, no caso essa parceria que já estava meio que programada para acontecer nos últimos meses. Quero trazer aqui os detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos por aqui, para deixar seu like também e se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca agora de 36 mil inscritos e 300, que já está bem próximo, tá? E também continuar recebendo mais conteúdos como esse. Só antes de dar uma sequência aqui, no vídeo tem um recado da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações, que eu quero destacar alguns jogos desse sábado e da sexta-feira. Hoje, por exemplo, tem alguns jogos da Série B, como por exemplo Tombense e Grêmio, uma vitória do Grêmio, por exemplo, fora de casa pagando 3.4, vitória da Tombense 2,33, tem às 7 horas também, né, esses dois jogos. Sport e Operário, uma vitória do Sport em casa 1.33, no mesmo horário Londrina e Ituano e Bahia e Guarani, então boas partidas aí pela Série B. E no sábado amanhã tem alguns outros jogos, como por exemplo a final da Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense, vitória do Flamengo 1.43, o empate 3.80 e uma vitória do Atlético 6.65 a cada real apostado. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando então sobre o Cruzeiro fechando essa parceria com o PSV lá da Holanda, no caso, essa história que já estava sendo especulada desde a gestão passada do Cruzeiro com o Sérgio Rodrigues, que eu lembro que tinha alguns rumores de que poderia ter um intercâmbio com o PSV, mas acabou não acontecendo. No caso, agora com a chegada do Ronaldo, foi confirmada há cerca de uma semana, né, que tinha conversas para acontecer algo nesse sentido. Lembrando que o Cruzeiro e o PSV têm uma relação boa há bom tempo, né? Desde quando o Ronaldo foi vendido para a equipe holandesa lá na década de 90 ainda, então tem uma boa relação com ambas as partes. O Cruzeiro que ainda prevê, né, um intercâmbio de treinadores e jogadores, além de troca de experiências comerciais. O PSV que é um time também muito revolucionário lá da Holanda, com muita tecnologia, e o Cruzeiro assim também tem interesse nesse intercâmbio, né, por conta disso, e o PSV também porque, por exemplo, se tivesse alguns jogadores da base, né, que eles tivessem interesse, poderia ser mais fácil a negociação por conta de ter uma excelente relação entre as diretorias. O diretor executivo de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, que inclusive no caso o diretor também de operações, o Henrico Ambrog, foi inclusive lá na sede do PSV na Holanda e no caso trocaram camisas e tudo mais, estava lá no estádio do clube, que foi essa foto publicada na manhã dessa sexta-feira lá no Instagram, tanto do Cruzeiro quanto também do PSV. Tem a possibilidade então de intercâmbio de treinadores, comissões técnicas, equipes e atletas das categorias de base. Então é algo bem interessante, sem sombra de dúvidas, né? O Pezzolano, que só trabalhando aqui no futebol só americano e no México, já tem um estilo de jogo totalmente europeu, na minha opinião. Imagina então o quão isso pode beneficiar, né, o Cruzeiro, a parte técnica e também os jogadores da categoria de base. Então, no caso até mesmo o Henrico aí comentou um pouco sobre essa parceria e que vai render muito mais do que frutos além das 4 linhas. Ele falou o seguinte, abre aspas: esse acordo assinado com o PSV nos dá uma oportunidade de trabalhar com todas as frentes do clube. Desde já, iniciamos conversas com possíveis patrocinadores, além de trocar conhecimento sobre o que há de mais moderno do esporte na Europa. O PSV também é reconhecido pelo pioneirismo na questão de tecnologia. Então, no caso, é algo que eu tinha destacado para vocês. E é interessante, né? Ele falou aí, no caso, desde já iniciamos conversas com possíveis patrocinadores. Então, no caso, pegando o conhecimento, né, do PSV, possíveis parceiros que quem sabe não teriam interesse de chegar um pouco mais forte no futebol só americano, no futebol brasileiro. Então, eu vejo que é uma parceria que vai beneficiar ambas as partes. E quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse acordo fechado nessa última sexta-feira. Dando sequência aqui, quero falar sobre o Pezzolano, que deu entrevista depois da vitória de 4-1 contra o Novo Horizontino e destacou alguns pontos importantes que eu quero trazer aqui para vocês, né? Sempre nessas entrevistas aí do Pezzolano, que é bom acompanhar por conta dele falar sobre determinados jogadores, uns testes também que ele vem fazendo, principalmente em relação à categoria de base. Ele começou um dos tópicos aqui sobre o Gabriel Mesquita, que ele falou o seguinte, abre aspas: o que mais me agradou, né, e me agrada no Gabriel Mesquita
Mesquita, que fez o primeiro jogo dele, não é fácil de jogar, né? Ainda mais goleiro que tem que fazer uma saída difícil com a bola no pé. Em cada bola parada ou escanteio contra ele, ele se demonstrou o dono da área e foi o encontro às bolas, fecha aspas. Então assim, no caso, o Pesolano gostando dessa atuação do Gabriel Mesquita, e eu vejo que foi em geral, né? A torcida também do Cruzeiro gostou bastante da estreia aí do camisa número 12 do Cruzeiro, foi realmente um desempenho bem interessante do jogador. Além disso, ele comentou um pouco mais sobre os atletas que não estavam tendo tantas oportunidades assim, principalmente os jogadores da categoria de base, que ele teve a chance de acompanhar, né, no caso, essa evolução do atleta, dos atletas que estavam desde o Campeonato Mineiro, tendo algum espaço nessa reta final da Série B. Abre aspas. Tem mais jogadores que ainda não estão jogando e merecem mais oportunidades. Porém, não é fácil. E tem os meninos que também jogaram muito e nos ajudaram, que no caso, que jogaram no Campeonato Mineiro. Agora teremos a oportunidade de vê-los jogando na primeira divisão e é bom para eles ver esse crescimento, né? Por isso foi uma vitória muito boa para todos, fecha aspas. E destacando, por exemplo, alguns jogadores que não tiveram tanto espaço assim no Cruzeiro nesse ano e que tiveram uma boa atuação nesse duelo, como por exemplo o Pedro Castro, o zagueiro Luiz Felipe também teve a sua atuação. O Juan Christian entrou aí no segundo tempo com boa participação também. E, enfim, eu vejo que realmente o Cruzeiro com uma base muito sólida, pensando já na próxima temporada. E ainda ele falou sobre o teste em posições diferentes. Por exemplo, o Marquinhos Cipriano, que deu uma assistência, né, para o gol do Pedro Castro, jogou um pouco mais avançado pela esquerda, que é uma função que desde quando ele foi especulado aqui no Cruzeiro, eu falei que ele poderia fazer também, né, porque é um lateral esquerdo barra ponta esquerda. E ele falou um pouco sobre isso e o Marquinhos Cipriano. Ele me agradou. No primeiro momento, ficamos muito expostos na parte defensiva. Com transições, ficamos muito abertos, mas no geral fizemos um bom jogo. Vimos outros jogadores em outras posições, mas é o que eu queria e o que eu falei antes do jogo. Eu queria colocar os jogadores que eu achava que estavam melhores para esse duelo. E queríamos ganhar esse jogo sempre no nosso estilo, com a posse de bola, um bloco muito alto e tentando procurar os espaços para fazer a diferença dentro de campo. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião sobre essa partida do Cruzeiro, muito melhor do que as outras, né? Agora nesse jogo contra o Novo Horizontino, e também a sua expectativa para o último duelo aí da Série B contra o CSA dentro de casa, que até mesmo inteiramente, né, do Cruzeiro é tratado como o último jogo importante da Raposa, realmente assim, comparado com essas últimas 5 partidas que já tinham conseguido o acesso contra o CSA, mais uma final aí para os jogadores e para o Paulo Pesolano. E para terminar aqui o vídeo, eu quero falar com vocês sobre o interesse do Cruzeiro no lateral esquerdo Paulinho, que atualmente joga lá no Midtjylland, da Dinamarca, e poderia ser um dos alvos da Raposa para essa posição de lateral esquerdo na próxima temporada. Essa informação aí confirmada pelo próprio Globoesporte.com, e o Cruzeiro consultou a situação aí do Paulinho para saber, né, no caso, quais seriam as condições de contrato e também como a equipe da Dinamarca poderia ter interesse em fazer esse negócio. Entretanto, o Midtjylland disse que inicialmente aceita negociá-lo apenas em definitivo, até porque ele tem sido titular nos últimos anos, que eu vou passar agora os números para vocês, e tem um contrato bem longo, né, até o final da temporada de 2026. Então, contrato aí por mais basicamente 3 temporadas pela equipe do Midtjylland, e também não tem interesse nessa saída por empréstimo, que seria a intenção do Cruzeiro, né, mas realmente não vai sair nesse modelo. Então seria apenas com um valor indefinitivo e acaba complicando um pouco a história. Só lembrando que a equipe aí do Bahia também tem um percentual do jogador, onde ele foi vendido lá em 2019. Ele foi vendido 3 milhões de reais por 50% dos seus direitos econômicos, e é bom também para o Bahia, por exemplo, se ele tivesse os seus direitos econômicos negociados com o Cruzeiro, porque ainda tem 20% de uma futura negociação, né? Então acaba que o Bahia poderia pegar um percentual dessa venda futura. Um único ponto positivo aqui para o Cruzeiro seria justamente que o jogador tem o interesse, de acordo com o Globoesporte.com, de voltar ao futebol brasileiro. Então seria uma coisa que facilitaria, né? Ele tem interesse nessa volta, porque se ele não quisesse, seria realmente todos os fatores contra o Cruzeiro. Para você ter uma noção, o valor de mercado aí do jogador, que tem 1,78 m de altura, lateral esquerdo, é de 1,5 milhão de euros, né? Então daria um valor ali aproximado dos 6, 7 milhões de reais. E eu tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro faria sim esse investimento, porque igual eu falei, o Marquinhos Cipriano não, né? No caso o Matheus Bidu, que se o Cruzeiro quisesse comprá-lo, seria próximo dos 6 milhões e 300 mil reais. Possivelmente o Cruzeiro não vai fazer esse investimento. E eu não acho que faria também no Paulinho, que tem 27 anos de idade, porém vive uma fase muito boa. Ele chegou no Midtjylland, lá da Dinamarca, em 2019 e 2020. Primeira temporada, 19 partidas, 1 gol. Na segunda já começou a ser o titular, com 37 partidas, 3 assistências. E no ano passado, 21-22, ele fez 40 jogos, 1 gol e 1 assistência.
na atual temporada, que começou no mês de julho, né? Ele tem bons números também até aqui, 22 partidas, um gol e uma assistência. É um lateral que gosta de chegar dentro da área e tem uma passagem também pelo futebol mineiro, lá em 2017 pelo Boa Esporte. O melhor ano da sua carreira, fez 44 partidas, 3 gols e 4 assistências, tanto que ele se destacou muito mais pelo Boa Esporte em 2017 e pelo início do ano no São Bento, no Campeonato Paulista em 2018, do que pelo próprio Bahia, né? Porque pelo Bahia ele jogou 8 jogos em 2018 e mais 9 partidas em 2019 e foi negociado ainda por 3 milhões de reais. Então, jogador revelado na base do Santo André, eu acho que pode ser sim, um bom nome para o Cruzeiro no ano que vem. Igual eu falei, o melhor do cenário seria o Cruzeiro pegar ele por empréstimo e assim, no final desse empréstimo ter uma opção ou uma obrigação de compra menor do que seria, por exemplo, do Matheus Bidu. Porque se fosse uma obrigação de compra, por exemplo, de 6 milhões, mas só no final da Série A, seria melhor, né? Porque daria para o Cruzeiro ter um respiro financeiro, né? Até começar o Brasileirão, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, e quando terminasse o ano, comprasse ele em definitivo. Que, se na minha opinião, se fosse o mais provável para acontecer, seria justamente essa negociação em definitivo, porque tem contrato até o final de 2026, e também o Bahia, que deve sim ficar de olho nessa história, porque tem um percentual, né, de 20% em uma venda futura. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou desse nome especulado aí no Cruzeiro, Paulinho, 27 anos de idade, que faz sentido também pelo estilo de jogo dele, né, no caso é um lateral que gosta de chegar dentro da área. Deixa aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a chegarmos a essa marca de 40 mil inscritos até o final do ano, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar meu Instagram pessoal aqui também na tela, gustavo.crz_, me segue lá, e aqui na tela final outras sugestões que já trouxemos aqui também no canal, esse aqui sobre um nome especulado, jogador do futebol argentino, do Boca Juniors, vai lá conferir que história é essa, e esse outro aqui também que eu postei sobre uma lista de jogadores sul-americanos que poderiam reforçar o Cruzeiro na próxima temporada. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Até mais.